Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro para mais uma recapitulação de uma lição. Já entramos na lição 10 e, como nós já vimos a semana passada, portanto, estamos agora na última semana do ministério de Jesus, naquela última semana que precedeu a sua morte e crucificação. E, curiosamente, foi nestes últimos dias do seu ministério terrestre que Jesus também pronunciou o famoso sermão profético sobre os últimos dias, não apenas da cidade de Jerusalém, mas também da história deste mundo de pecado. Pois bem, é uma lição muito rica. Nós, contudo, e os irmãos vão de reparar que o autor, pelo menos, destas lições, ele segue rigorosamente, portanto, a sequência bíblica, e por isso nesta lição nós temos aqui, na lição de domingo, uma história que, digamos, entre aspas, não se enquadra no resto da temática da lição. Nós iremos abordar brevemente esta história da oferta da viúva pobre, como é conhecida, e depois iremos, obviamente, demorar-nos mais tempo no discurso profético que vem em Mateus, no capítulo 24, mas nós vamos abordar na perspectiva de Marcos e, portanto, será o capítulo 13 de Marcos. Okay? Lucas também faz referência, mas nós iremos enfocar mais a nossa atenção no capítulo 13 de Marcos. Pois bem, mais uma vez tenho a maravilhosa colaboração do meu querido irmão e amigo, irmão José Eloy Robalo, a quem agradeço muito. Muito obrigado, irmão, e peço-lhe, como habitualmente, que possa orar para que o Espírito de Deus nos conduza. Pai querido, aqui estamos para estudar a Tua Palavra uma vez mais e te suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja com o pastor Paulo Cordeiro e comigo e com aqueles que estão ouvindo e que Tu possas abençoar a exposição da Tua Palavra e que ela possa ficar enraizada no coração de todos em preparação para a Tua vinda. Amém, te pedimos Senhor. e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, então estes últimos dias, o título desta lição adapta-se bem quer aos últimos dias do ministério de Jesus nesta terra, mas também àquilo que ele proferiu no famoso sermão profético. É ou não é assim, irmão? Exatamente, tem duas aplicações. O sermão de Cristo aplica-se à época dos apóstolos, até à destruição de Jerusalém e do templo, e aplica-se também aos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo. É isso mesmo. Muito Os bem. últimos dias e aos últimos anos, os últimos anos antes da segunda vinda de Cristo. Muito bem. Nós temos então, portanto, aqui basicamente uma lição que fala sobre o sermão profético, mas antes disso nós iremos abordar aqui este episódio da oferta da viúva pobre. Isso vem ainda no capítulo 12 de Marcos e vamos ler este episódio muito interessante e é subejamente conhecido este episódio, mas nunca é demais nós nos atardarmos um pouco sobre ele. Muito bem, então no Evangelho de Marcos capítulo 12 a partir do versículo 41 e até ao versículo 44 lemos o seguinte: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, não se esqueçam, portanto, aqui Jesus vai ao templo, está naquela última semana que se iniciou no domingo, no dia da entrada triunfal em Jerusalém, recordam-se? Vimos isto na lição da semana passada. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ora bem, este é um episódio realmente que nos toca a todos, creio, e Jesus aqui faz referência, portanto, a esta pobre viúva, dizendo que ela tinha entregue mais do que os outros. Parece estranho, não é? Então os outros largaram lá tantas moedas, tantas notas, talvez, enfim, não sei se havia notas na altura, mas enfim, deitaram portanto, grandes quantidades de dinheiro, e esta pobre viúva apenas deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo, e Jesus diz que ela deu mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Como assim? Bom, isto é fácil de compreender se nós tivermos em consideração que, para Jesus avalia
aquilo que damos, não pela quantidade que damos, mas pela quantidade com que ficamos depois de termos dado. Ora, uma vez que esta mulher ficou com 0% depois de ter dado, então é isso que, digamos, é o critério pelo qual Cristo avalia a magnitude da oferta, digamos assim. E Ao passo também que os outros terão ficado com 90%, 95% do que tinham, esta ficou com 0%. Então deu muito mais. Portanto, é este o critério. Não é, irmão? O que é que acha? Existe um outro critério que não é mencionado aqui, mas que também é usado por Deus, que é o motivo que leva a pessoa a dar. Portanto, são estes verdade. dois. Muito bem. Portanto, é isso que o irmão disse, é também, portanto, aqui só é mencionado o primeiro motivo, não a primeira razão, não o motivo. E certamente que esta mulher, qual foi o motivo dela? Bom, o motivo dela era, portanto, o amor pelo Senhor, o amor pela sua causa. Era. O amor pela verdade, não é? E eu não posso deixar de referir que este episódio de Jesus e o facto de Jesus ter elogiado o ato desta pobre viúva ensina-nos uma lição muito preciosa. E eu vou partilhar com os irmãos e prestem atenção, porque eu gostaria que prestassem atenção, sobretudo para ver se aquilo que eu digo faz sentido ou não. Reparem bem, onde é que esta pobre viúva deu a sua oferta? Pois bem, não temos qualquer dúvida, foi no templo que estava, portanto, situado na cidade de Jerusalém. Jesus tinha feito a sua entrada triunfal em Jerusalém e, portanto, este templo, é óbvio, não há aqui volta a dar, era o templo em Jerusalém. Esse templo em Jerusalém era o centro religioso da vida do povo judeu. Era ali nesse templo que, portanto, a religião oficial do povo judeu, o judaísmo, não é? Era exercido. Portanto, podemos dizer que era o centro religioso, digamos, daqueles sacerdotes, daqueles líderes religiosos que tinham sido os tais líderes, que tinham estado sempre no encalce de Jesus durante todo o seu ministério, ok? Então, eu faço-vos a pergunta, como é que era a condição espiritual da igreja, vamos chamar assim, naquele tempo? Pois bem, a resposta não é nada difícil de darmos. A condição espiritual da igreja era péssima. Acho que não há outra palavra para eu poder referir. Era péssima. E porquê que eu digo isso? Era tão péssima, que dias depois de Jesus ter elogiado o ato desta pobre viúva, pois bem, os líderes da igreja tentaram, portanto, condenar Jesus colocando-o à morte. Os líderes da igreja, porque foram os líderes que tentaram manipular as autoridades romanas, porque, como eu já disse anteriormente numa outra lição, eles não tinham poder civil para condenar Jesus à morte e então necessitavam mesmo do aval das autoridades romanas. Mas quem verdadeiramente esteve por detrás, digamos, de todo o complô para que as autoridades romanas pudessem condenar Jesus à morte foram os líderes eclesiásticos. Isso é claríssimo nos Evangelhos, ok? Então, estes líderes estavam numa condição tão apóstata, que eles vieram a condenar, digamos, o próprio Senhor da Igreja. Então, reparem, o que é que nós podemos então aprender deste comentário que Jesus fez e até chamou os discípulos para junto dele para comentar isto? Reparem, esta senhora deu uma oferta para uma casa de Deus que estava em grande apostasia. E, no entanto, Jesus elogiou o ato da pobre viúva. Eu creio que a grande lição é esta. Mesmo que a Igreja de Deus hoje esteja em grande apostasia, e eu acrescento isto, certamente não estará em maior apostasia do que estava a Igreja neste tempo, mesmo assim nós devemos dar as nossas ofertas para essa Igreja, apesar da apostasia que nela possa haver. Para mim, é a lição que eu retiro. Não sei se os irmãos concordam com este ponto de vista ou não, deixo a vós a liberdade de concordar ou não comigo. Eu vejo desta maneira, repito, a Igreja estava em profunda apostasia, isto é facto, e facto indesmentível, e no entanto Jesus elogiou o ato da pobre viúva. E que Jesus elogiou, isso também é facto. E portanto, ligando as duas coisas, nós podemos compreender, Jesus elogiou o ato da viúva ter dado a sua oferta para uma igreja que estava em apostasia, porque o que conta para Jesus é a intenção que está no coração do doador. E, portanto, quando nós damos as nossas ofertas ou devolvemos os nossos dízimos, nós devemos fazer
E aliás, aqui na lição, vem aqui um comentário que eu achei muito interessante, mesmo no final da lição de domingo, diz assim: reter dízimos ou ofertas. Por outro lado, quando os líderes fazem algo desagradável, significa que o ato de dar está ligado às ações dessas pessoas em vez de ser realizado por gratidão a Deus. Por mais tentador que seja fazer isso, é errado. Eu concordo com este comentário. Portanto, a nossa motivação como adoradores do Senhor Jesus Cristo para doar deve ser amor para com Deus e pela sua causa e pela verdade. Irmão, não sei se quer comentar algo sobre isto, mas sim, eu não tenho muito mais, portanto, não tenho muito mais a dizer sobre isto. Sim, exatamente. No entanto, não deixa de ser interessante e um facto que alguns anos mais tarde o apóstolo Paulo vem a dizer: digno é o obreiro do seu salário. Ok, então a igreja nascente deixou de dar para o templo e passou a ter o seu sistema de sustento próprio, de dízimos e ofertas, a igreja nascente. Portanto, após o Pentecostes, a igreja começou a funcionar organizada já, e as ofertas e os dízimos já não eram dados no templo, mas eram dados para a igreja cristã nascente, digamos assim. Isso, muito bem. Para, muito bem. Portanto, sustentar os obreiros, portanto, da igreja cristã. Em relação ao ato da viúva, Ellen White diz-nos aqui que o que motivou esta senhora foi o seu amor para com a causa de Deus, Isso. a fé, a bondade, e diz aqui que ela acreditava que o serviço do templo tinha sido indicado por Deus e estava ansiosa por fazer tudo o que lhe fosse possível para a manutenção do templo. Fez o que pôde e a sua ação serviria de monumento à sua memória, através dos tempos. Diz que o coração desta senhora, desta viúva, acompanhou a sua dádiva. O seu valor foi estimado não pela importância da moeda, mas pelo amor para com Deus e o interesse para com a sua obra. Portanto, temos aqui que ela estava ansiosa por fazer a sua parte para o serviço do templo, e diz que o seu coração acompanhou a sua dádiva, e o seu amor para com Deus e o interesse para com a obra de Deus é que motivaram esta viúva a dar aquelas 2 moedinhas, que era tudo o que ela tinha, não é? Era tudo o que ela tinha. Portanto, é o amor para com a obra de Deus. E há muitas coisas que se fazem sem amor para com a obra de Deus. Há muitas ofertas que se dão sem amor para com a obra de Deus. É verdade. Não é? E não há uma ansiedade de dar para que a obra avance, para que a obra cresça. Muitas vezes o coração não está na moeda que damos. Não há um verdadeiro interesse para com a obra de Deus. Então convém que nós tenhamos o mesmo espírito que esta viúva teve quando deu as 2 moedinhas. Muito bem. O espírito é esse, é o interesse que a obra avance, Muito bem. Sabe, eu muitas vezes penso, quando nós lemos, eu pelo menos falo por mim, quando nós lemos este episódio da oferta desta pobre viúva, nós sentimos ternura por esta senhora, não é? E se nós que somos humanos, falhos, não é? E pecadores, sentimos esta ternura, como Deus não sentirá, digamos, alegria no seu coração por uma pessoa como esta, não é? Portanto, Deus ama aquele que dá com alegria, está escrito também, não é? E certamente que Deus se regozijou muito, Jesus regozijou-se muito ao ver a oferta desta pobre viúva. Há um comentário muito interessante também na lição desta semana, que diz assim: Deus deseja que o exercício da doação seja puramente voluntário. E o interesse, porque é que está escrito voluntário? Portanto, vem a explicação na linha seguinte: sem se recorrer nem mesmo a apelos eloquentes para despertar a simpatia. Portanto, Deus deseja que seja exercida a doação voluntária sem se recorrer a apelos eloquentes para despertar a simpatia. E depois mais à frente diz Ou seja, a doação deve ser dada espontaneamente, sem a necessidade de apelos. Ou seja, sem a necessidade de apelos, muito exatamente. bem. E depois diz: Deus não se agrada por ter a sua tesouraria reabastecida com suprimentos forçados. Pois. E depois mais à frente, já agora vou ler o texto. Sim, irmão, leia. O coração leal do seu povo, regozijando-se na verdade salvadora para este tempo, por amor e gratidão para com ele por esta luz preciosa, será fervoroso e ansioso por ajudar com os seus recursos para enviar a verdade a outros.
E a melhor maneira de dar expressão ao nosso amor pelo nosso Redentor é dando ofertas para levar almas ao conhecimento da verdade. E agora aqui torna a mencionar a mesma ideia. É o propósito de Cristo que toda a nossa doação seja voluntária. Portanto, ela menciona duas vezes em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 413, e está aqui na página 70 dos comentários à lição desta semana. Diz que, portanto, tem que ser puramente voluntário, sem apelos e sem ser uma coisa forçada. Portanto, isto é interessante. Porque, de certo modo, o apelo faz como que uma coacção, uma pressão psicológica, não é? É quase uma chantagem emocional, não é? Para que as pessoas possam... Quer dizer, não vou dizer que é uma chantagem emocional, mas quase que pode parecer ser. E, portanto, o ato da doação deve ser mesmo espontâneo, natural. Né? Pois, é. Eu concordo plenamente. Muito bem. Então, irmão, vamos passar então à lição de segunda, terça, quarta e quinta, não é? Que é, portanto, todas estas lições, portanto, abordam aquilo que é conhecido como o sermão profético, e eu vou começar a ler, poderei ler, aliás, o irmão lê a primeira parte, depois eu leio a segunda parte. Não, será melhor o irmão ler, do versículo 13, 1 a 13. Quer que eu leia, irmão? Sim, ok, favor. Pronto. E saindo ele do templo, reparem, ele saiu do templo depois de ter visto a oferta daquela pobre viúva. Portanto, aqui está a conexão, portanto, ou seja, Jesus vai fazer este sermão profético, sabemos que o faz no Monte das Oliveiras, depois de ter saído do templo. E antes de ter saído do templo foi quando ele observou esta pobre viúva, portanto, a doar a sua oferta. Portanto, não se esqueçam. E, às vezes, eu gosto, pelo menos, de colocar as coisas na sua perspectiva cronológica, não é? E no versículo 35, exatamente no versículo 35 do capítulo 12, também é-nos dito que Jesus estava ensinando no templo, não é? Isso, muito bem. Estava muito ensinando bem. no templo quando ele observou esta viúva dar então as moedas. Aliás, Muito ele estava bem. observando todas as pessoas que estavam a dar. Jesus Isso. estava observando, não é? Todos, não foi só a viúva. Muito bem. Então, vamos então começar aqui com o versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, é interessante, Mateus diz, no capítulo 24, e aqui eu vou fazer algumas comparações com o capítulo 24, que tem mais detalhes, mas aqui em Mateus 24, no versículo 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, não foram todos os discípulos, e Marcos menciona especificamente quais dos discípulos de Jesus se achegaram junto a ele para lhe fazer a pergunta. E esses discípulos, Marcos refere os nomes, foram Pedro, Tiago, João e André. E lhe perguntaram em particular, volto a Marcos 13:3, diz-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? Bom, certamente as coisas que Jesus tinha indicado, não é? Que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Curiosamente, quando Jesus deu a resposta, já agora, deixem-me só aqui fazer um outro pequenino comentário, que é o seguinte. Quando o versículo 1 diz, saindo ele do templo, então é óbvio que um dos seus discípulos, ao dizer, mestre, olha que pedras e que edifícios, isto já foi no exterior do templo, isto fica claro, não é? Portanto, porque Jesus já tinha saído, portanto, não estava mais no interior do templo, estava no exterior, ok? E é do exterior, então, que o discípulo chama a atenção, certamente orgulhoso da arquitetura do templo, não é? E Jesus então dá esta resposta, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aqui há como que uma mudança de cenário, não é? Imaginem um filme, uma mudança de cena, e o versículo 3 diz, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras. Ora, para quem conhece um pouco da geografia de Jerusalém, sabe que onde estava o templo até ao Monte das Oliveiras, para fazer esse percurso, que é um percurso na direção leste, tem que passar pelo Vale de Cedron, que fica a meio. Sim. Eu creio que já fiz referência aqui uma vez no passado, mas vou fazer novamente. E então, para ir do local onde estava o templo até ao Monte das Oliveiras, e certamente que Jesus foi a pé, eles teriam que caminhar no mínimo 30 a 40 minutos, no mínimo. Bom, dependendo do passo, obviamente, e da velocidade aqui, mas pelo menos, vamos pôr 40 a 45 minutos, digamos assim.
E não está aqui nada referido. Eu assumo, enfim, isto é uma ideia minha, que desde que Jesus deu a resposta ao discípulo que tinha chamado a atenção para o templo, para a magnificência do templo, desde que Jesus deu a resposta até chegarem ao Monte das Oliveiras, ou seja, naquele percurso que terá durado aqueles 30, 35, 40, 45 minutos, pouco importa, os discípulos iam completamente em silêncio. Sim. Não falaram nada. Mas, apesar de não terem dito nada a Jesus, a mente deles não estava parada. Quer dizer, os pensamentos iam, digamos, agitados na sua mente. Porquê? Porque eles estavam a meditar e a tentar compreender o sentido das palavras de Jesus. E quando eles chegam ao Monte das Oliveiras e diz aqui que assentando-se ele, Jesus, não é? Eles aí é como que pensam assim, não, eu não aguento mais, eu tenho que perguntar. É isso. E, portanto, eles estão ansiosos para saber o que é que aquilo que Jesus tinha dito quer significar. E então é isto que os move, não é? Pelo menos a Pedro, Tiago, João e André, a fazer esta pergunta. Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E a partir do versículo 5, Jesus então começa-lhes a responder à pergunta. E começou a dizer, olha, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E já agora, outra ideia muito importante para nós percebermos o sermão profético de Jesus. Mateus refere, digamos, uma pergunta mais complexa feita por estes... reparem, lá está... Um evangelista diz certas coisas, outro diz certas coisas, e quando nós juntamos os relatos dos 4 evangelistas, aí temos uma visão mais completa, não é? Então, indo a Mateus 24, nós lemos lá que a pergunta foi esta, versículo 3, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 2 coisas. Eles perguntaram 2 coisas, exatamente. A primeira é... Que sinal haverá? Diz-nos quando serão essas coisas. Que coisas? As coisas a que Jesus tinha referido. Que não ficaria pedra sobre pedra no templo que não fosse derribada. Isto foi, portanto, uma pergunta. Mas a outra pergunta que eles fizeram é que foi que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Porquê? Porque certamente na mente dos discípulos eles não conseguiam imaginar que o templo fosse novamente destruído, digo bem, novamente destruído, porque já tinha sido destruído no ano 586 a.C., então os discípulos não imaginavam que Jesus estaria a referir-se a essa destruição, senão quando viesse na sua vinda e fosse o fim do mundo. Isso. Aliás, na mente deles as 2 coisas estavam ligadas. Iriam acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. E então, porque Jesus foi confrontado com uma pergunta dupla da parte dos discípulos, a resposta de Jesus também vai ser dupla. Dupla para Jesus. Isso. Dupla para Jesus, para os discípulos não era dupla, para os discípulos muito era um único acontecimento, não é? Exatamente. Deus é que sabia que estas 2 coisas estavam distanciadas no tempo. Exatamente. Agora, Ellen White faz aqui um comentário e eu já vou referir qual é o capítulo, portanto nós iremos basear-nos muito, que é o capítulo 69, com o título No Monte das Oliveiras. Então, ela diz aqui, portanto, que as palavras de Cristo tinham sido proferidas aos ouvidos de um grande número de pessoas, mas quando ele estava só, sentado sobre o Monte das Oliveiras, cá está, ela aqui menciona os mesmos apóstolos que Marcos menciona, portanto, Pedro, João, Tiago e André, foram ter com ele, diz-nos, perguntaram, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E agora Ellen White diz isto, Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia da sua vinda, misturou a descrição destes 2 acontecimentos. Se tivesse desenrolado perante os discípulos os acontecimentos futuros, tal como ele os via, não teriam conseguido suportar a visão do futuro. Isso mesmo. Por misericórdia para com eles quem? Para com eles discípulos, Jesus misturou, escutem bem, misturou a descrição das 2 grandes crises. Quais são estas 2 grandes crises? A crise que levaria à destruição de Jerusalém e do seu templo e a crise que levaria ao fim do mundo e à sua segunda vinda, certo? Isso.
Ao referir-se à destruição de Jerusalém, as suas palavras proféticas estenderam-se para além desse acontecimento. Qual acontecimento? Do acontecimento da destruição de Jerusalém à conflagração final, que é, portanto, no fim do mundo. Do dia em que o Senhor se levantará do seu lugar para punir o mundo pela sua iniquidade, quando a terra expuser o seu sangue e não mais tapar os seus mortos. Todo este discurso foi feito não só para os discípulos, mas para os que viveriam nas últimas cenas da história terrestre. Então não se esqueçam, queridos, o sermão profético de Jesus tem uma dupla aplicação, porque Jesus misturou os dois acontecimentos. E porquê que Jesus o fez? Porque ele estava a responder a uma pergunta dupla dos discípulos, que, como o irmão disse muito bem, para eles não era dupla, era uma só. Porque eles não conseguiam antever que o templo pudesse ser destruído novamente, senão quando? Senão no fim do mundo, na consumação do século. Correto. Mas Jesus sabia muito bem que o templo iria ser destruído muito antes da consumação do século. Mas para não, digamos, entristecer o coração dos discípulos, ele então não revelou que os acontecimentos estavam separados e misturou, portanto, a descrição dos dois acontecimentos. Certo? Está claro? Irmão, não sei se neste ponto quer aqui introduzir alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu agora não vou seguir, digamos, quer dizer, de certo modo vou seguir, mas agora vamos pegar em todo o sermão profético de Jesus e vamos analisá-lo, portanto, ponto por ponto, ok? Não sei se até aqui quer dizer alguma coisa, esteja à vontade, tá bom? Sim, por exemplo, então, no entanto, Jesus ocupou-se primeiro em falar dos acontecimentos antes da destruição de Jerusalém e que conduziriam à destruição de Jerusalém, e depois então falou dos acontecimentos. No entanto, Jesus usou esta sequência e depois falou dos acontecimentos que antecederiam a segunda vinda de Cristo. Por exemplo... Embora isso é verdade, embora muitos acontecimentos estão como que sobrepostos, ou seja, há acontecimentos que conduziram à destruição de Jerusalém, e esse mesmo tipo de acontecimentos, ou seja, não são os acontecimentos iguais em si, mas são semelhantes, iria conduzir, portanto, à consumação do século. Porque quando veio a destruição de Jerusalém, muitos dos sinais que Jesus mencionou que iriam acontecer já tinham ocorrido. Por exemplo, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho já tinha ocorrido. Mas, irmão, continua, que depois a gente vai chegar. Portanto, tá, sim. Estamos no versículo, portanto, no versículo 5. Portanto, Jesus respondendo começou a dizer, se quiser dizer alguma coisa até do versículo 1 ao versículo 4, esteja à vontade, mas eu comentei até o versículo 4. Tudo, o irmão disse tudo, aqui não há mais nada a dizer. Agora, dos versículos 5, que o irmão, portanto, vai ler, dos versículos 5 até ao versículo 13, sim, desde o versículo 5 até ao versículo 13, isto foram acontecimentos que sucederam nos anos que antecederam a destruição de Jerusalém no ano 70. Certo. Ou seja, desde a época de Cristo, mais ou menos no ano 30, não é? Desde mais ou menos à volta do ano 31 até ao ano 70, portanto, passaram-se 40 anos. Sim. O que Jesus está aqui a dizer é 39 para ser mais específico. 39 sim, anos para ser mais específico. Sim, à volta de 40 anos, 39 exatamente. O que Jesus está aqui a dizer é que desde o verso 5 até ao verso 18 foram acontecimentos que sucederam nos 40 anos após a morte de Cristo até à destruição de Jerusalém no ano 70. No ano 70, durante estes 40 anos sucederam estes acontecimentos, estão aqui desde o verso 5 até ao verso 17. Muito bem. Está isto correto. É muito importante nós entendermos isto. Depois, desde o versículo 19, só se me errado, depois desde o versículo 19, no versículo 19, Jesus fala muito rapidamente sobre os 1260 anos da perseguição papal. Muito bem. E depois, a partir do verso 21, e depois do verso 21 até ao versículo 27, são os acontecimentos, são os anos que antecedem a segunda vinda de Cristo. São os últimos anos que antecedem a segunda vinda de Cristo e que são posteriores à perseguição dos 1260 anos mencionados no versículo 19 e no versículo 20. Compreendem? Muito bem. Portanto, até ao versículo 19, acontecimentos antes da destruição de Jerusalém, até ao versículo 18, digo.
Do versículo 19 até ao versículo 20 são os 1260 anos da perseguição papal, e do versículo 21 ao versículo 27 são os anos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Muito bem, muito É bem. muito importante nós compreendermos isto. Uhum. E há aqui acontecimentos que aconteceram nos 40 anos antes da destruição de Jerusalém, que se voltarão a repetir Isso mesmo, nos muito últimos bem. anos da história Muito da bem. Terra. Isso Portanto, mesmo. são acontecimentos que se irão repetir. Há um segundo cumprimento. Isso mesmo. Portanto, Isso há um mesmo. segundo cumprimento em todas estas coisas que Cristo está a dizer aqui. Porque até certo ponto ele misturou, não é? Isso mesmo. Porque aqui, por exemplo, Ellen White diz aqui, ora, deixa-me ver. Seria melhor continuarmos a ler os versículos, Sim, não é? vamos Fazer ler os um versículos então. acompanhamento, Sim. não é? Ok. Então, a partir do versículo 5 diz assim: E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engana. Curiosamente, a primeira resposta que Jesus vai dar não vai ser para satisfazer a curiosidade dos discípulos, mas vai expressar uma preocupação do Salvador para que os seus discípulos de então, e eu acredito de todos os tempos, não fossem enganados. Ou seja, Jesus sempre pugnou pela verdade, ou não fosse ele o Senhor da verdade, conforme ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E porquê que o Senhor pugna pela verdade? Porque do outro lado da controvérsia, do grande conflito, temos aquele que Jesus designou como sendo mentiroso e pai da mentira. Então, quando nós estamos sob o efeito da mentira, de algum modo, quer queiramos, quer não, sejamos conscientes ou não disso, nós estamos sobre a influência portanto, do mentiroso e pai da mentira. Sim, então, sim. Por isso é que o Senhor diz: cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Que fim? Bom, o fim da cidade de Jerusalém e também o fim do templo, ok? Porque há aqui, como disse o irmão muito bem, há aqui coisas que se repetem, já iremos ver quais. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isto será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Eu vou fazer aqui uma pausa. E vou fazer aqui uma pausa para dizer o seguinte. Aqui no livro de Já Todas as Nações, na página 538 desta edição mais antiga da publicadora Servir, diz assim: como sendo um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo disse: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Como sendo um dos sinais de quê? Da destruição de Jerusalém. Ergueram-se falsos profetas, enganando o povo e levando um grande número ao deserto. Ora bem. Mágicos e feiticeiros, pretendendo possuir miraculoso poder, arrastaram o povo atrás de si às solidões das montanhas. Mas, agora reparem, mas esta profecia foi dada também para os últimos dias. Pois. Este sinal é indício do segundo advento. Foi da destruição de Jerusalém, mas também é do segundo advento. Estão a ver a aplicação dupla? Mesmo agora, falsos cristos e falsos profetas exibem sinais e maravilhas para seduzir os seus discípulos. Não ouvimos o grito: eis que ele está no deserto? Não tem milhares ido ao deserto na esperança de encontrar Cristo? E de milhares de reuniões onde os homens dizem que comunicam com os espíritos dos que se foram, não vem o brado: eis que ele, Cristo, está no interior da casa, nas câmaras, dizem outras versões. É exatamente o que pretende o Espiritismo. Mas que diz Cristo: não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora reparem, o Salvador dá sinais da sua vinda e, mais do que isto, fixa o tempo em que aparecerá o primeiro destes sinais. Agora, mais à frente, eu quero aqui também chamar a vossa atenção para o seguinte. Na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós muitas vezes pensamos que esta profecia só se aplica ao tempo do fim, mas ela diz que já se aplicou à destruição de Jerusalém.
mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esta profecia será de novo cumprida. De novo cumprida. Então quer dizer que já foi cumprida no tempo de Jerusalém. Foi cumprida nos 40 anos que antecederam a destruição de Jerusalém. Isso mesmo. A abundante iniquidade daquela época, qual época? Dos tais 40 anos, portanto do ano 31 ao ano 70, encontra o seu paralelo nesta geração. Qual geração? A geração daqueles que vivem antes da vinda de Cristo. Isso mesmo. Assim será quanto à perdição da pregação do Evangelho. E agora prestem muita atenção, irmãos. Eu descobri isto pela própria Bíblia. Depois, mais tarde, é que eu vi que Ellen White dizia isto, mas eu descobri isto, não foi por Ellen White, foi pela Bíblia. Antes da queda de Jerusalém, Paulo, escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, declarou que o Evangelho fora pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. Onde é que isto vem? Em Colossenses 1, 23. Exatamente, Colossenses Paulo escreveu isso em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Mas não é só lá. Há também, já agora eu tenho aqui outros textos, é isso mesmo. Outros textos que eu entretanto descobri, não é só em Colossenses 1:23, já agora eu vou ler o que é que Paulo disse em Colossenses 1:23 e depois vou ler os outros textos também que eu já encontrei. Então, em Colossenses 1:23, e eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado o quê? O Evangelho, pregado a quem? A toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, está a dizer que o Evangelho já tinha sido pregado a toda a criatura debaixo do céu. Ora bem, estamos aqui mais ou menos no ano 60, 10 anos antes da destruição de Jerusalém. Exatamente. Ou seja, o Evangelho propagou-se muito rapidamente, apesar de não haver os meios de comunicação social que hoje temos, mas ele propagou-se muito rapidamente naquele tempo. E portanto, agora deixem-me aqui, portanto, ver outros textos. Em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 8, nós lemos o seguinte. Romanos, capítulo 1 e versículo 8, lemos o seguinte: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então quer dizer que em todo o mundo estava a ser anunciado o Evangelho. No capítulo 10 de Romanos e no versículo 18, Romanos 10, 18, lemos o seguinte: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. E ainda, portanto, em Colossenses 1, 5 e 6, Colossenses 1, 5 e 6 diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Eu já partilhei isto com algumas pessoas e as pessoas perguntaram: mas será que foi mesmo? Será que Paulo não quis referir-se ao mundo do seu tempo, ao mundo, ao Império Romano? Bom, aqui Ellen White, também sob a inspiração do Espírito Santo, assim creio, ela diz que Paulo, escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, declarou que o Evangelho fora pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. Assim agora, antes da vinda do Filho do Homem, o Evangelho eterno tem que ser pregado a toda a nação e tribo, língua e povo, conforme diz Apocalipse 14, 6 e 14. Então reparem, a pregação do Evangelho já se cumpriu no primeiro século e há de se cumprir novamente, portanto, nos dias em que nós vivemos hoje, ok? Está claro este ponto? E foi só depois desse Evangelho ter sido pregado em todo o mundo na Antiguidade, no primeiro século, que Jerusalém teve o seu fim, ok? Tá bom? Aliás, reparem naquilo que é dito em Mateus 24, 14, e agora prestem bem atenção para ver se compreendem bem a dupla aplicação deste texto, e depois vamos comparar com Marcos 13. Olhem aqui, portanto, Mateus 24, 14, que diz assim, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O fim, que fim? O fim de Jerusalém. Por um lado, mas agora vamos ler Mateus 24, 14
noutra perspectiva. É o fim da nação judaica. Exatamente, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim do mundo. Portanto, este fim refere-se quer ao fim de Jerusalém, quer ao fim do mundo. Não se esqueçam disto, isto é muito, muito, muito importante para nós entendermos Mateus 24, senão Mateus 24 é uma grande confusão na nossa mente. Tá bom? E esse mesmo versículo é mencionado no capítulo 13 de Marcos e no versículo 7. E quando Jesus diz, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim da nação judaica. Isso. Porque após a destruição de Jerusalém no ano 70, a nação judaica foi dispersa por todo o lado, eles deixaram de ser uma nação. Isso. Então, e depois quando diz no versículo 7, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, isto também aconteceu nos anos que antecederam a destruição de Jerusalém. Aconteceu, sim senhor. Portanto, foram muitos que vieram em nome de Cristo e dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Isso. Aconteceu nos anos que antecederam a destruição de Jerusalém. Muito bem. As guerras aconteceram antes da destruição de Jerusalém. Sim. E quando ele diz que não é o fim da nação judaica como nação, não é? Sim. E nação contra nação e reino contra reino, no versículo 8 também, aconteceu nos anos que antecederam a destruição de Jerusalém. Houve também muitos terremotos e fomes, também antes da destruição de Jerusalém. Já agora, falando de fome, há um texto em Atos 11, 28, que eu quero aqui partilhar com os irmãos. Atos 11, 28, disse assim... já agora vou ler o versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e atenção, estes profetas não eram falsos profetas, eram profetas de Deus, e levantando-se um desses profetas, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, e aqui Espírito com inicial maiúscula, portanto era um profeta de Deus este Ágabo. E o que é que ele dava a entender pelo Espírito? Que haveria uma grande fome em todo o mundo. Em todo o mundo. Irmão, diga novamente o capítulo e o versículo para os irmãos apontarem. Atos 11, 27 e 28. Atos 11, 27 e 28. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E Cláudio César era um imperador romano. Então, houve fomes no primeiro século, naqueles 39 anos, sim ou não? Houve. Isso. Então, estes sinais de Jesus cumpriram-se antes da destruição de Jerusalém e irão novamente cumprir-se antes da consumação do século, da vinda de Jesus Cristo. Está claro este ponto? O versículo 9, muito claro, muito claro. Então, o versículo 9 que diz, vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, portanto, aqui é bem claro que é antes do ano 70. Isso. Aos tribunais e às sinagogas. Mas será que isso não se repetirá novamente no tempo do fim? Vai. Mas principalmente isto aplica-se aos anos que antecedem a destruição de Jerusalém. Mas no tempo do fim vai ser a mesma coisa. Às sinagogas sereis açoitados, comparecereis perante governadores e reis, diz o versículo 9. Isso. E depois o 10, o Evangelho será pregado em todo o mundo, já falámos disto. E depois diz no versículo 12, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai o filho, filhos que se levantarão contra os pais e os matarão, sereis odiados de todos, diz o 13, por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até ao fim, será salvo. Aqui o fim, portanto, em primeiro lugar, o fim da nação judaica. O fim da nação judaica. E depois também a segunda aplicação ao fim dos tempos, o fim do mundo tal como conhecemos, não é? O fim da nossa civilização. Já agora, irmão, o irmão não leu o versículo 11, eu gostaria de ler o versículo 11, porque é um conselho que nos deveria... que nós deveríamos reter no nosso coração, na nossa mente. Jesus fez esta promessa, é uma promessa que ele fez e nenhuma das suas promessas falha. Quando depois vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis dizer, ou seja, não estejais ansiosos pelo que haveis dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão não se importa de ler na sua versão, que eu creio que é mais... portanto, é o versículo 11 de Marcos. Quando depois vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Muito bem. Então, não devemos estar preocupados, porquê? Porque o Espírito Santo nos assistirá. Esta é uma promessa do Senhor. Agora, não se esqueçam, o Espírito Santo assistir-nos-á, fazendo-nos recordar aquilo que nós estudámos, não é aquilo que nós não estudámos, não é? Não façamos como aquele estudante que vai para o teste, não é? Ó Senhor, ajuda-me a lembrar. Não estudou nada e depois pede ao Senhor que o ajude. Não, o Senhor aí não vai fazer milagre nenhum, não é?
Se calhar o que lhe poderá muito dizer é dizer, olha, tivesse estudado preguiçoso. Portanto, não se esqueçam, o Espírito Santo só nos fará recordar aquilo que nós entesouramos no nosso coração, na nossa mente, ao estudarmos a Palavra de Deus. Não tenham dúvidas e não tenham ilusões de que será de outra maneira, porque não será. Temos que estudar, temos que estudar na mente e no coração a Palavra. Claro, claro. Muito bem. Exatamente. Sabem que até ao ano 70 aconteceu isto que está aqui. Por meio dos seus servos, Deus deu uma última oportunidade ao povo judeu de se arrepender. Mediante as suas testemunhas, manifestou-se nas suas prisões, nos seus julgamentos, nos seus encarceramentos. Todavia, os juízes pronunciaram contra eles a sentença de morte. Eram homens de quem o mundo não era digno, e matando-os, os judeus crucificaram novamente o Filho de Deus. Assim será outra vez. Outra vez. Isto agora estamos a falar nos anos que estão à nossa frente. Assim será outra vez. As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa. Atribuirão a si mesmos um direito que só a Deus pertence. Pensarão que podem forçar a consciência, que só Deus deve reger. Mesmo agora estão a começar, exatamente. Continuarão a levar avante esta obra até chegarem a um limite que não podem transpor. Deus vai pôr-se a favor do seu povo leal que observa os mandamentos. Portanto, isto está também no capítulo 69 do Desejar Todas as Nações e está nos comentários desta semana na página 71. Muito bem. Já agora, no versículo 13 que o irmão há pouco leu, eu queria aqui fazer um comentário. Portanto, Marcos 13. Aqui a minha versão diz, e sereis aborrecidos por todos, ou odiados, conforme diz a outra versão, por amor do meu nome. E permitam-me dizer, à luz de um outro texto, que eu já vou dizer qual é, que se assim não for, até é mau sinal. Ou seja, se não formos aborrecidos, se não formos odiados, é mau sinal. Porquê que eu digo isso? Porque Jesus, em Lucas 6:26, disse o seguinte, e eu vou ler este texto, Lucas 6:26. Disse o seguinte, e isto, claro, aplicou-se aos discípulos de outrora e aplica-se aos discípulos de Jesus de hoje. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Se toda a gente disser bem de nós, se ninguém nos aborrecer, se ninguém nos odiar, é mau sinal. Pois. É mau sinal. É claro que nós não vamos favorecer o ódio para connosco, não é? Isso seria psicopata da nossa parte, não é? Mas, ao sermos fiéis testemunhas de Jesus, inevitavelmente nós iremos suscitar ódio para connosco. Foi isso que aconteceu nos 40 anos que antecederam a destruição de Jerusalém. E há de acontecer novamente no tempo do fim. No nosso tempo. Fim dos tempos. A gente está a pensar que o tempo do fim ainda está no futuro. Já estamos a viver no tempo do fim. Isso, quando sair a lei dominical, toda esta perseguição vai ser o clímax. Esta perseguição começará, não é? Portanto, não esqueçam, irmãos, a lei dominical vai mudar muita coisa dentro da igreja. Vai. Aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa, eu já ando a dizer isto há alguns anos, que acredito que nós já estamos a viver o tempo da sacudidura. E olhem, para não pensarem que isto é uma ideia estranha minha, ainda não há muito tempo eu ouvi o pastor Ted Wilson, o presidente da Conferência Geral, ou seja, o líder mundial da Igreja Adventista, dizer isso mesmo. Portanto, e ele certamente tem uma visão muito mais abarcante do que aquela que eu tenho, porque viaja por quase todas as nações do mundo, e ele disse isso mesmo. Nós já estamos a viver na sacudidura. Ou seja, a sacudidura não é algo que acontece só num tempo muito curto, muito específico. Não, vai acontecendo. Agora, reparem, eu tenho uma visão dinâmica da sacudidura. A sacudidura irá em crescendo e atingirá o seu clímax, o seu apogeu, quando sair o decreto dominical. Portanto, a sacudidura não vem só quando vier o decreto dominical. Ela já está a acontecer, está a ir em crescendo e atingirá o seu clímax no decreto dominical. Quando atingir o seu clímax, então aí todo o joio sairá para fora da igreja. Isso. E só ficará trigo dentro da igreja. E os lugares deixados vagos por aqueles que saíram serão preenchidos por aqueles que hão de responder à pregação do alto clamor. Isso, muito bem. Portanto, serão os trabalhadores da 11ª hora que vêm e que preencherão os lugares deixados vagos por aqueles que saíram. Isto está no final do livro, do capítulo 12 do livro Eventos Finais. Eventos Finais, capítulo 12, com o título A Sacudidura. Mesmo no final desse capítulo, Ellen White diz isto. Já agora, eu tenho aqui o livro e poderei até ler muito rapidamente. Olhem aqui, para não pensarem que esta é uma ideia minha. Não, ninguém pensa isso. Então, vamos eu vou aqui ler, então. Diz assim,
Diz assim: os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. Há muitos com quem o Espírito de Deus está a lutar. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm a oportunidade de aprender o que é verdade. O Senhor olhará para eles com ternura, o seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Agora reparem, será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Muito bem, isso mesmo. E agora olhem aqui, é mesmo o último parágrafo deste capítulo. Estandarte após estandarte era arrastado no chão à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. Está a falar de quem? Dos apóstatas, daqueles que saem da igreja e se juntam ao inimigo. E agora reparem, e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Maravilhoso, não é? Maravilhoso mesmo. Ou seja, a igreja vai parecer, por isso é que Ellen White também tem essa outra expressão, que aliás vem na página anterior, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião, quem são os pecadores de Sião? É o joio, serão lançados fora no joeiramento, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, terrível. Mas não obstante importa que tenha lugar. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Exatamente. Tem que acontecer. É isso vai mesmo. acontecer. Vai acontecer. O irmão fez muito bem a ler esses parágrafos. E já agora um outro que fala aqui, e aliás o subtítulo que vem aqui no livro até é Pastores não santificados serão eliminados. A grande questão que está tão próxima, e aqui os autores desta compilação puseram entre parênteses curvos o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Ministério. Ministério. Está a falar de pastores. Pois. Quer dizer que quando a sacudidura atingir o seu clímax, e atingirá o seu clímax quando? Não é ideia minha. Por favor, não pensem que é ideia minha. Está aqui escrito. Portanto, quando a sacudidura, e reparem, todo este capítulo é sobre a sacudidura, ok? Portanto, eu vou-vos mostrar aqui o título. É capítulo 12, ali, a sacudidura. Portanto, todo este capítulo fala sobre a sacudidura. Portanto, quando a sacudidura tiver feito o seu trabalho completo, e fará, vai ser um transe terrível, ou seja, o povo de Deus vai passar por um momento muito difícil, mas vai ser necessário passar por isso. Também foi duro para os discípulos no tempo de Jesus, quando Jesus disse, eis que o diabo vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu orei por vós para que a vossa fé não desfaleça. Lucas 22, ok? Foi difícil para os discípulos, mas foi necessário que assim acontecesse, para que o joio saísse do meio do trigo. Quem era o joio? Era Judas Iscariotes, porque Jesus tinha dito 1 ano e meio antes da traição que ele era diabo, João 6, 70 e 71, ok? Então, no tempo do fim irá acontecer a mesma coisa. Então, será, portanto, a sacudidura fará com que muitos saiam fora. E atenção, diz aqui também, há uma outra citação do grande conflito que vem aqui também, ao aproximar-se a tempestade, esta tempestade é estes acontecimentos que culminarão com o decreto dominical, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição passando para as fileiras do adversário. Uma classe numerosa. Isto faz-me arrepiar, porque eu entendo classe numerosa como sendo a maioria dos membros da igreja. Pois, é isso mesmo, correto. Maioria. Uau, isto é terrível, irmãos. No entanto, apesar de muitos saírem para fora da igreja, os lugares deixados vagos por esses que saem serão preenchidos por aqueles que vêm, portanto, pelo alto clamor. Muito bem, é isso fantástico. mesmo. Ok, vamos prosseguir, irmão. Boa explicação. Vamos passar para terça-feira. Vamos passar para terça, muito bem. Então, terça-feira fala no versículo 14. O versículo 14 diz, quando depois virdes a abominação da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Portanto, continuamos aqui a falar na época nos anos que antecedem, portanto, ou seja, como tínhamos dito desde o verso 5 até ao verso 18,
Portanto, está a falar nos acontecimentos que antecedem a destruição de Jerusalém. Isso. E agora aqui no verso 14, é mesmo a destruição de Jerusalém, não é? O abominável da desolação situado onde não deve estar. Onde é que Jesus Cristo foi buscar isto? E depois ele diz, quem lê entenda ler onde? E Isso. entender o quê? Então, Mateus é mais explícito. Mateus é mais explícito. No versículo 15 de Mateus 24. Podemos talvez ler esse texto, irmão. Eu vou ler Mateus 24, 15. Mateus 24, 15 diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, isso mesmo, está no lugar santo, quem lê entenda. Agora, o que é que significa esta abominação da desolação ou abominável da desolação? Eu creio que de todos os evangelistas, aquele que é mais explícito é o evangelista Lucas. E eu compreendo que ele tenha sido mais explícito, porque como ele não era judeu, ele provavelmente não estaria tão familiarizado com as profecias do livro de Daniel como estariam os judeus. Isso. Então ele procura ser mais explícito, e ele vai sê-lo. No seu Evangelho... Capítulo 21, isso, capítulo 21, versículo 20. Isso mesmo. Ele diz o seguinte: mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então o que é a abominação da desolação? Era Jerusalém cercada de exércitos. Quais exércitos? Exatamente. Os exércitos romanos. A abominação são os exércitos romanos, os estandartes dos romanos, colocados, portanto, aos milhares fora dos muros de Jerusalém, isso mesmo, preparados para fazerem o ataque, para invadirem a cidade. Então, e porquê que é chamada a da desolação? Porque os exércitos iriam provocar desolação. Exatamente, isso mesmo. A abominação são os exércitos romanos fora dos muros, prontos para tomar a cidade, e os estandartes dos romanos com símbolos pagãos, símbolos pagãos, é a abominação num lugar que era considerado santo. Isso. E o que era considerado santo? Algumas centenas de metros situados fora dos muros da cidade, para além dos muros da cidade, algumas centenas de metros, era considerado um lugar santo. Portanto, todo o perímetro da cidade, para além, era considerado lugar santo. Centenas de metros para além dos muros da cidade, em todo o perímetro da cidade, era considerado um lugar santo. Muito bem. Mas onde é que Jesus Cristo foi buscar o abominável da desolação? Onde é que ele foi buscar esta frase? E porquê é que ele diz que quem lê entenda? Lê aonde? No profeta Daniel. Certo. Então, onde é que o profeta Daniel diz isto? No capítulo 9, no versículo 27. Diz. É aqui que Jesus foi buscar esta frase. E também dizem em Daniel 11:31, em Daniel 12:11, em Daniel 8:3. Exatamente. Nestes três sítios está mencionado isto. Mas o sítio onde é mais claro esta frase é Daniel 9. É realmente do Daniel 9:27. É isso mesmo. E se nós abrirmos a Bíblia em Daniel 9:27, por exemplo, em Daniel 9:27, e gostaria que os irmãos soubessem que, já agora eu vou ler aqui como está na minha tradução. E depois eu posso ler aqui também na minha. Estou a ler a parte final do verso 27. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrama sobre ele. Como é que está na tradução aí, irmão? Na sua? Aqui tem: e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem, então as palavras são iguais. A Bíblia diz: sobre a asa das abominações virá o assolador, ou o desolador. Sabem um pormenor muito interessante, irmãos? Já agora, na tradução dos 70, da Septuaginta, aquela tradução do hebraico para o grego que foi feita no 3º século a.C., está escrito assim: no lugar santo estará a abominação da desolação. Portanto, é tal e qual as palavras que Jesus foi buscar. No lugar santo estará a abominação da desolação. Isto é o que diz a versão dos 70. E algumas querendo ir, querendo traduzir, mas a querer interpretar o lugar santo, algumas versões da 70, da tradução Septuaginta, dizem: e no templo estará a abominação da desolação. Porque a palavra que está lá no hebraico é uma palavra que significa lugar santo, lugar sagrado. Então algumas traduções da 70 colocam templo, mas a verdadeira tradução, sem interpretação, é: e no lugar santo estará a abominação da desolação. E é isso que Jesus diz em Mateus. Sim. Quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, portanto, que é precisamente a tradução dos 70. Então é um pormenor muito interessante que os irmãos não esqueçam e ponham um apontamento nas vossas Bíblias sobre isto. E fica determinado então aqui onde é que Jesus foi buscar esta frase, a abominação da desolação, a Daniel 9, 27, na versão dos 70. Agora, e depois... sim, irmão, acabe.
Sim, sim, não, diga, irmão, diga. Agora, esta abominação, eu não tenho tempo, só isto precisava de um estudo aprofundado. Quando Claro. nós fazemos a comparação com os acontecimentos que precederam a destruição de Jerusalém no 6º século a.C., a destruição essa que foi feita pelos babilónicos, como sabem, nós vemos, e aqui eu creio que o mesmo padrão se repete, que a desolação da cidade de Jerusalém deveu-se às abominações que se cometiam no seio dela. Ora bem, isso mesmo, correto. Por exemplo, correto. Ezequiel 9 fala dessas abominações, não é? Isso. Então, o que é que nós podemos também entender? A abominação da desolação é as abominações que eram cometidas na cidade e que precipitaram que aquela cidade caísse na desolação, ou seja, na destruição. Ou seja, porque a destruição de Jerusalém, quer no 6º século a.C., quer no ano 70 da nossa era, foram a consequência direta das abominações que os habitantes de Jerusalém cometiam no seu interior. Muito bem. Já agora, quero que os irmãos anotem aí nas vossas Bíblias também um segundo versículo que mostra que realmente Jesus estava a falar de exércitos a cercar Jerusalém e queriam destruir a cidade. Temos também, já vimos agora Lucas 21, capítulo 21, versículo 20, e agora os irmãos têm também no capítulo 19 de Lucas, no versículo 43. Ok. E se o irmão puder ler. Lucas 19, 43. Vamos ler, sim senhor. Muito bem. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Exatamente, se os irmãos lerem do 41 ao 44 vão perceber que Jesus está a falar aí de exércitos a cercar a cidade, Exatamente. vão sitiar a cidade de Jerusalém e portanto acabam por porque Jesus, eu vou ler a partir do versículo 41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Qual cidade? A cidade de Jerusalém. Dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão. Sitiarão quer dizer te cercarão. E te estreitarão de todas as bandas. Estreitarão quer dizer que não vão dar oportunidade de fuga a quem estivesse dentro da cidade. E te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Faz ou não faz recordar o discurso de Jesus à saída do templo? Ora bem. E agora reparem, porquê? Pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Cá está o problema. Portanto, Jerusalém recusou, tristemente, a oferta de misericórdia que Jesus lhe fez. Não foi tanto pelos seus pecados. Reparem, isto é uma verdade que deve ser interiorizada por todos nós. Os ímpios que se perderão, não se perderão pelos pecados que cometeram, mas por não terem querido aceitar o perdão que o Senhor lhes quis dar. E, claro, ao aceitarmos o perdão que o Senhor nos dá, nós, movidos pelo seu amor, nos quereremos desembaraçar todo o pecado. E faremos. Isso. E, portanto, mas tudo começa pela aceitação do perdão. Ora, quando é que nós estamos predispostos a aceitar o perdão? Quando estamos convictos de que somos pecadores e que temos estado a transgredir as leis de Deus. Quem é que nos traz essa convicção? Somos nós mesmos? Não, é o Espírito Santo. E, portanto, rejeitar essa convicção é rejeitar o Espírito Santo, o tal pecado imperdoável. Isso Estão mesmo. Okay. Já agora eu gostaria de ler para os irmãos, portanto, sabem que Jesus era profeta, não é? Claro. Jesus é considerado era o super profeta. Mas em Deuteronômio 18:15... Isso. Exatamente, e no livro Atos dos Apóstolos é dito que Jesus era profeta, não é? Isso mesmo. Então Jesus, com a sua visão profética, através do Espírito de Profecia, o que é que ele viu? Diz-nos aqui que ele viu o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que durante tanto tempo tinha sido a morada de Jeová. Do cume do Monte das Oliveiras, estamos aqui a falar do monte, do cume do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto, isto é muito interessante, no mesmo ponto, mais tarde ocupado por Tito e pelo seu exército romano, claro, olhava para além do vale, para os pátios e pórticos sagrados, e com a vista obscurecida pelas lágrimas, ele via numa terrível perspectiva os muros rodeados de hostes estrangeiras, ouvia os passos dos exércitos a marchar para a guerra, ouvia as vozes de mães e de crianças que na cidade sitiada clamavam por pão, via o santo e belo templo, os palácios e as torres entregues às chamas, e no seu lugar apenas um monte de ruínas fumegantes. Tudo isto viu Jesus, não é? Quando ele
ele viu Jesus, ele viu isto quando, antes de entrar na cidade de Jerusalém, quando as pessoas diziam Hosanas, não é? E Jesus voltou a ver todas estas coisas quando ele mencionou o sermão profético. Isso. Portanto, ele estava vendo aquilo que iria acontecer à cidade. Muito bem. Muito bem. Então, a lição de terça-feira fala-nos ainda aqui em duas questões. Quem é o ungido e quem é o príncipe que há de vir? Bom, Esta é a segunda pergunta de terça-feira. Quem é o ungido? O ungido, portanto, é Jesus Cristo. Claro. E quem é o príncipe que há de vir? O príncipe que há de vir é o general romano Tito, que cercou a cidade de Jerusalém e a destruiu, a queimou, a incendiou, e que queimou o templo, destruiu o templo e não ficou pedra sobre pedra. O general romano Tito é o príncipe que há de vir. Mas isto, portanto, quando nós lemos Daniel, capítulo 9, versículo 26 a versículo 27, porque algumas igrejas da cristandade fazem muita confusão com este versículo 26 e 27. E por isso é que isto está aqui na nossa lição. O ungido, no versículo 26 e 27, é Cristo. E o príncipe que há de vir é o general Tito romano que destruiu a cidade. Ok? Isto é muito importante nós entendermos isto. E o irmão fez a referência a igrejas e eu vou ser ainda um pouco mais específico. Em 2003 eu estava nos Estados Unidos e eu apercebi-me, estive lá durante 4 meses a fazer um curso de evangelismo juntamente com a minha esposa e ao estar lá eu apercebi-me qual era, digamos, a mentalidade dominante entre os protestantes ou evangélicos conservadores. Isso. E eles têm uma ideia muito forte na mente deles que ficou incrustada, mas que é um grande erro, um grande engano. Mas esse engano é tão forte que eu lembro que um dos evangelistas que esteve connosco, ele nos disse, pela sua experiência de evangelista, e ele andava em vários pontos dos Estados Unidos, ele disse que quando fazia uma campanha evangelística e abordava o tema que desmontava essa crença é conhecida, ou essa crença é conhecida como a crença dispensacionalista, em que eles acreditam que no tempo do fim a nação literal de Israel irá ter um papel preponderante nos acontecimentos do tempo do fim, o que é um grande equívoco, porque não é a nação literal de Israel que está lá situada no Médio Oriente, mas é sim o Israel espiritual. Este é o grande equívoco que os evangélicos e protestantes fazem. Então eles dizem que vão vir reis do Oriente que vão atacar Israel, portanto é uma interpretação mesmo, eu diria, louca mesmo. E então vão secar, o rio Eufrates vai secar literalmente, o que é também uma aberração, porque no livro do Apocalipse nada é literal, tudo é simbólico. Já foi literal, sim, portanto, quando os exércitos medo-persas foram para atacar a cidade de Babilónia, sim, secaram literalmente um rio literal, que foi o rio Eufrates, que passava literalmente na cidade de Babilónia, ok? Isso sim, mas esses acontecimentos do passado agora são cumpridos de forma simbólica no tempo do fim, e daí o livro do Apocalipse usar a mesma linguagem, portanto, dos livros do Antigo Testamento, ok? Não vou agora atardar-me sobre esta questão, mas isto para dizer o quê? Portanto, os protestantes acreditam no tempo do fim haverá, portanto, um ataque à nação de Israel, e depois e esse ataque acontecerá após, bom, há várias variantes de interpretação, mas a variante mais comum é esta. Portanto, a igreja será arrebatada secretamente, ou seja, as pessoas não se apercebem, as que cá ficarem não se apercebem, só se aperceberão quando não derem com as pessoas, e do local onde as pessoas foram arrebatadas fica lá a roupa delas e fica tudo o que é, até as dentaduras postiças e tudo, imagina, é isto que eles acreditam, e então as pessoas são arrebatadas secretamente, e depois de ser a igreja arrebatada secretamente para o céu, iniciar-se-á um período de 7 anos literais. E durante esses 7 anos, durante os primeiros 3 anos e meio, far-se-á tentativas, digamos, para reconstruir o templo em Jerusalém. Ao fim de 3 anos e meio, uma pessoa chamada Anticristo, portanto, sentar-se-á nesse templo em Jerusalém e passará, portanto, a querer dominar o mundo. Onde é que eles vão buscar esta interpretação? Agora, pasmem com isto, precisamente à profecia das 70 semanas, Daniel 9. E agora, reparem, isto é mesmo de pasmar e de ficarmos indignados, porque
Se há profecia messiânica por excelência, é a profecia de Daniel 9, que é uma profecia cronológica que indica o tempo específico em que Jesus haveria de vir. Por exemplo, a profecia das 2300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 está intrinsecamente ligada à profecia das 70 semanas. E esta profecia das 70 semanas é uma profecia altamente cristocêntrica. Tem Cristo no seu centro, ungido, o Messias. Imagina o que é que os protestantes dizem, que no centro dessa profecia das 70 semanas está o anticristo. Ou seja, chamam a Cristo de anticristo. Isto é blasfémia, pura blasfémia. Porque quando disseram também a Cristo, quando ele estava sobre esta terra, que as obras que ele fazia, os milagres que ele fazia eram no poder de Belzebu, o que é que Jesus lhes disse? Olha, cuidado, porque toda a ofensa será perdoada contra o Filho de Deus será perdoada, mas a ofensa contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 30 e 31. Então, queridos, há muitas falsas interpretações e o mundo evangélico acredita nesta mentira horrenda. De fazerem Cristo passar-se pelo anticristo. Isto é terrível. Portanto, quando ouvirem pessoas falarem nisso, não acreditem nisto, porque isto é pura mentira, irmãos. Portanto, só queria salientar aqui... É Cristo. Exatamente. A maneira correta de interpretarmos o versículo 26 e o versículo 27 de Daniel 9 é a seguinte, já agora, para quem ainda isto lhes faça confusão. O versículo 26, depois das 62 semanas será o morto ungido. Quem é? Cristo. E já não estará. Agora, e o povo de um príncipe que há de vir, quem é? É o general Tito, o general romano Tito. Destruirá a cidade, isto aconteceu no ano 70, e o santuário no ano 70, e o seu fim será num dilúvio, numa inundação de pessoas, não é? E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Agora, o versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem? O ungido mencionado na primeira parte do verso 26. Muito bem. O que é esta aliança? É o Evangelho. E ele diz, firmará firme aliança com muitos por uma semana. O Evangelho, portanto, seria pregado aos judeus durante 7 anos. 3 anos e meio diretamente pelo próprio Cristo e 3 anos e meio pelos apóstolos. Muito bem. Portanto, e esta aliança é o concerto da salvação através da graça. Muito bem. É o Evangelho. Muito bem. Muito bem. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Na metade dos sete últimos anos da profecia dos 490 anos, a morte de Cristo. Fará cessar o sacrifício. Porquê é que fez cessar o sacrifício? Ao fim dos 3 anos e meio do ministério de Cristo, o véu do templo rasgou-se. Deus fez com que o véu do templo fosse rasgado, significando com isto que não mais Deus aceitaria as ofertas no santuário terrestre. Muito bem. Cristo era o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Então fará cessar o sacrifício. Cristo fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares no final dos 3 anos e meio do seu ministério, não Muito é? bem. Quando os serviços do santuário cessaram. E cessaram quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz. Outro acontecimento, mencionado no versículo 27, sobre a asa das abominações virá o Assolador. O Assolador. Quem é este Assolador? É o tal príncipe que é mencionado na primeira parte do verso 26, que há de vir e que destruirá a cidade e o santuário. Muito bem. Portanto, virá o Assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Portanto, esta é a verdadeira interpretação do versículo 27. E eu agradeço-lhe imenso, irmão, por ter feito essa leitura interpretativa bem específica para que não fique dúvidas. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Se algum evangélico tiver a ouvir, portanto, por acaso, esta gravação, para que possa ter a ideia de como é que nós interpretamos, muito bem, como é que nós vemos e possa estudar o assunto com mais calma, com mais profundidade. Muito obrigado, irmão. Vamos então avançar e, portanto, vamos ler agora a partir do versículo... aliás, o irmão ficou no 14, podemos ler rapidamente os 15, do 15 ao 18. E o que estiver sobre o telhado não deixa para casa, nem entra a tomar coisa alguma da sua casa, e o que estiver no campo não volta atrás para tomar o seu vestido, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai para que a vossa fugida não suceda no inverno. E agora, a partir também no sábado, não é? E Mateus diz também no sábado. E Mateus diz no sábado também, exatamente. Marcos só faz referência ao inverno. E agora, a partir do versículo 19. A partir do versículo 19, Jesus vai falar de forma sumária, diria, num discurso muito simples. Em 2 versículos. Em 2 versículos, exatamente. De forma muito sumária e compacta, Jesus vai falar aqui de um longo período de tempo. Que é a lição de quarta-feira.
Isso, a grande tribulação, exatamente. E esta grande tribulação, aqui nesta minha versão fala em aflição. Reparem, na versão que falar em aflição no versículo 19, também falará, portanto, em aflição no versículo 24. E a versão que falar de tribulação no versículo 19 também falará de tribulação no versículo 24. Portanto, a tribulação do versículo 24, ou aflição, é a mesma do versículo 19. Pois já vamos ver a ligação. Então, o versículo 19 diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, ou tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Porquê que aqui é considerada uma grande aflição, uma grande tribulação? Porque durou muito tempo. Foi o tal período profético de Daniel 7:25, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos. Foi muito tempo, 1260 anos, mais de um milénio. E aqui no versículo 20 diz: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Como é que este tempo da grande tribulação foi abreviado? Muitas vezes nós pensamos neste versículo apenas para o tempo do fim. Não, ele também já teve um cumprimento no passado. E que cumprimento foi este? Este período da grande tribulação, que se estendeu desde 538 a 1798, este tempo de tribulação para os escolhidos foi abreviado pela eclosão da Reforma Protestante. Foi a Reforma Protestante que veio, digamos, aliviar um pouco a pressão, porque a palavra de Deus foi pregada, e pregada com grande zelo, com grande ímpeto, e portanto fez mexer grandemente as águas, sobretudo na Europa Central e depois na Europa do Norte, não é? E então, digamos, aquela pressão maior que era exercida sobre os fiéis, não é? Foi aliviada, porque aí, digamos, os poderes opressores tiveram que se concentrar nesses focos que para eles eram focos de resistência, não é? Ok? E aqui na lição também, na lição de quarta diz, Marcos 13:20, fala sobre a perseguição ser encurtada por amor do povo de Deus. Historicamente, os fogos da perseguição realmente diminuíram depois do surgimento de quê? Da Reforma Protestante, abreviando o tempo de angústia. Ellen White, no livro O Grande Conflito, ela diz exatamente isso. Portanto, no capítulo... Só um momentinho que eu vou aqui... O irmão, entretanto, se quiser dizer alguma coisa mais, pode ir, enquanto eu faço aqui... Sim, portanto, já agora eu vou então ler aqui um pequeno trecho. Comentando a grande tribulação ou a grande aflição, mencionada aqui no versículo 19, Ellen White diz o seguinte: porque haverá então... então é isso, o irmão tem o texto. E haverá então, eu estou no Desejar Todas as Nações, no capítulo 69. Ok, também está. Mas diz o mesmo, no capítulo 1 do Conflito dos Séculos. Portanto, eu aconselho os irmãos aqui a lerem o primeiro capítulo do Conflito dos Séculos, o Grande Conflito, e aconselho a ler o capítulo 69 do Desejar Todas as Nações. E algumas frases, alguns parágrafos estão repetidos. Então aqui diz, e haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos são abreviados aqueles dias. Então, como é que Ellen White interpreta isto? A seguir, ela diz, durante mais de 1000 anos, portanto, ela está-se a referir aos 1260 anos que começaram em 538 até 1798, perseguições como o mundo nunca antes presenciara sobreviriam aos seguidores de Cristo. Milhões e milhões das suas fiéis testemunhas haveriam de ser mortas. Se a mão de Deus não se tivesse estendido para preservar o seu povo, todos teriam perecido, mas por causa dos escolhidos, disse ele, serão abreviados aqueles dias. E aqueles dias foram abreviados, conforme diz a nossa lição muito bem, com a Reforma Protestante, que abreviou o tempo da angústia. O poder da ponta pequena diminuiu, mas, como nós sabemos pelas profecias, o poder da ponta pequena voltará a ganhar força agora nos últimos dias e juntar-se-á ao mundo protestante e perseguirá novamente o povo de Deus. Então, olha, nesta última edição do Grande Conflito da publicadora Servir, portanto, é no capítulo 15, intitulado A Bíblia e a Revolução Francesa. Nesta edição é na página 186,
diz assim: os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 da nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e prendeu o Papa, que morreu no exílio. Apesar de logo a seguir ter sido eleito o novo Papa, a hierarquia papal nunca mais conseguiu exercer o poder que anteriormente possuíra. A perseguição da Igreja não continuou durante todo esse período de 1260 anos. Isso, muito bem. Essa frase é muito importante. Deus, usando de misericórdia para com o seu povo, abreviou o tempo da sua dolorosa prova. Predizendo a grande tribulação, esta grande tribulação mencionada aqui em Marcos 13, 19, predizendo a grande tribulação a sobrevir à Igreja, o Salvador disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E aqui ela cita Mateus 24, 22. Pela influência da Reforma, qual Reforma? Da Reforma Protestante. Aqui o termo protestante não aparece, mas fica subentendido. Isso. A perseguição abrandou antes de 1798. Isso, muito bem, é isso mesmo. Ok. Portanto, não durou até agora, o final de 1960. A prova dos 9 de que esta interpretação é correta é que no versículo 24, já agora, muito rapidamente eu vou ler os versículos 21 a 23 para não ficarem por ler. E então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, isto já no tempo do fim, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. E agora reparem, versículo 24, ora, naqueles dias, depois daquela aflição. Isso. Como é que está aí? Depois daquela tribulação. É isso mesmo, mas naqueles dias após a referida tribulação. Após o que acontece? O que é que acontece? O sol obscurecerá. Exatamente. Ora, nós sabemos que este acontecimento foi em 1780. Exatamente. Ok, então se esse acontecimento já foi depois de ter terminado a grande tribulação, então a grande tribulação está para trás. Exatamente, não durou até 1798. Exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Exatamente. E depois diz: a lua não dará a sua luz, que também foi um fenómeno que aconteceu no século XVIII. 1780 também. Isso. E as estrelas caíram do céu, isto já foi em 1833. Isso, 1833. E as forças que estão nos céus serão abaladas. E então, claro, aqui o Senhor está a usar uma linguagem muito compacta, muito resumida, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E depois Jesus termina com uma parábola, ok? E esta parábola é a parábola da figueira. Aqui, a partir do versículo 28, lemos o seguinte, e vamos ler até o versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, que coisas? As coisas que Jesus referiu anteriormente, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. E por aqui fica, portanto, o texto da lição desta semana. Agora, na lição de quinta, faz aqui... Agora, antes de passarmos imediatamente para a lição de quinta, eu gostaria que os irmãos se apercebessem, portanto, da visão que Ellen White tem de um outro tempo de angústia que nós vamos ter, que nós vamos passar e que os habitantes de terra vão passar e que a Igreja vai passar e que está, portanto, que será precisamente imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. E ela diz assim... É no capítulo 68 também, irmão? Do desejado, não. Aqui não. Aqui eu estou a ler nas Meditações Matinais de 1976, na página 279. E que está... Qual é o título dessa meditação matinal? As Meditações Matinais Maranata. Maranata, ok. Maranata. Aqui em Portugal foi em 1977, mas no Brasil foi em 1976. Mas é a Meditação Maranata, página 279. Eu vou ler dos comentários à lição de Ellen White que estão na página 72. Certo. Então, e na página 72 diz assim, porque a lição fala na grande tribulação, mas nós vamos ter uma outra grande tribulação mencionada
no versículo 1 do capítulo 12 de Daniel, nós vamos ter outra no final dos tempos que vai ser terrível, que coincide com as 7 últimas pragas, ou os 7 últimos castigos que Deus vai derramar sobre o mundo. Muito bem. E ela diz assim, o tempo de angústia como nunca houve, portanto, vai estar, que quando Jesus sair do santuário e terminar o tempo de graça e de oportunidade para a raça humana e para a Igreja, Isso. Ela diz assim, o tempo de angústia como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós e precisaremos de uma experiência que agora nós não temos e que muitos são demasiado indolentes para obter. A ira de Satanás aumenta à medida que o seu tempo se abrevia e a sua obra de engano e de destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Reparem, a ira de Satanás, obra de destruição e de engano, atingirá o máximo no tempo de angústia. Satanás terá poder sobre os que se submeteram ao seu controle e mergulhará os habitantes da terra numa grande angústia final, mencionada no versículo 1 do capítulo 12 de Daniel. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão à solta todos os elementos de contenda. Lembram-se dos 4 ventos mencionados em Apocalipse, que são retidos por 4 anjos e que depois os anjos recebem a ordem de deixar de reter os 4 ventos. Então, estes que são aqui mencionados neste texto, eu vou ler novamente. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos, os 4 ventos mencionados em Apocalipse, os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão à solta todos os elementos de contenda, guerra, luta. Certo. O mundo inteiro vai se envolver, agora ouçam, o mundo inteiro vai se envolver numa ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém no ano 70. O que é que isto quer dizer, irmãos? Que durante o tempo de angústia, durante o derramamento das 7 últimas pragas, haverá guerra entre as nações. E uma guerra tal que aquilo que aconteceu a Jerusalém no ano 70, que foi horrível, foi horrível, porque os cadáveres eram aos montes e os soldados romanos tinham que passar por cima dos cadáveres, pisar os cadáveres para continuarem em frente. O sangue escorria pelos degraus do templo, do santuário, o sangue escorria como um rio. Portanto, as mortes, o morticínio foi de tal ordem. Aqui diz que o mundo inteiro vai se envolver numa ruína mais terrível do que sobreveio a Jerusalém no ano 70. Ou seja, a ruína que ocorreu em Jerusalém é apenas uma pequena amostra daquilo que irá acontecer no futuro. Uma pequena amostra do que irá acontecer. Portanto, haverá guerra, haverá derramamento de sangue, guerra entre as nações, durante o derramamento das 7 últimas pragas, durante o tempo da angústia mencionado no versículo 1 do capítulo 12 de Daniel. Portanto, era isto que eu vos queria ler. Muito bem. E que mostra também um outro tempo de angústia que está no futuro e que nós não podemos ignorá-lo e esquecê-lo, porque vamos passar por ele. Não vamos ser atingidos, mas vamos passar por ele. Sem dúvida, sem dúvida. Pelo menos aqueles que estiverem vivos, obviamente, não é? Aqueles que estiverem salvos, não é? Aqueles que estiverem salvos não vão sofrer o tempo de angústia. Aqueles que não estiverem salvos irão realmente sofrer durante o tempo de angústia tudo aquilo que vai acontecer ao mundo nessa época. Exato, exato. Agora, então, uma última questão, irmão, desta lição que nós devemos abordar é esta questão, portanto, daqui eu não comentei, e não comentei propositadamente porque queria depois comentar à parte, que é o que diz Marcos 13:30, quando diz, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Pois bem, isto já fez correr muita tinta ao longo dos séculos e continua a fazer correr, mas quando nós colocamos isto verdadeiramente numa perspectiva correta, e aqui o autor do Trimensário explicou isto aqui muito bem, assim, esta geração refere-se muito provavelmente à geração do primeiro século da nossa era, que viu a destruição de Jerusalém, tal como Marcos 13:30 descreve, ok? No entanto, Marcos 13:32, quando diz, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos estão no céu, nem o Filho, senão o Pai, Marcos 13:32 refere-se à segunda vinda de Cristo, que ainda está no futuro e que estava mais distante do primeiro século. Consequentemente, Marcos 13:32 usa a palavra aquele para falar dos acontecimentos mais distantes do primeiro século. Portanto, esta interpretação dada aqui pelo autor faz todo o sentido. Já agora, para que os irmãos entendam esta questão, irmão, eu peço-lhe o favor então de ler os versículos que eu vou dizer, para que os irmãos apontem, peguem numa caneta e num papel e apontem, para que compreendem, portanto, a frase de Jesus: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam
antes da destruição de Jerusalém e até a destruição de Jerusalém e durante a destruição de Jerusalém. Então, vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 12 e no versículo 39. O irmão vai ler, os irmãos vão ouvir e vão apontar. Ok. Mateus capítulo 12, versículo 39. Mas ele lhes disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Capítulo 16, versículo 4. 16:4. Diz o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os retirou-se. Capítulo 17, versículo 17. 17:17. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Muito bem. Capítulo 23, versículo 36. 23:36. Diz assim, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Muito bem. E depois temos então o versículo do capítulo 24 de Mateus. Jesus usou muitas vezes a Mateus frase... 24:34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, que é semelhante ao de Marcos 13:30. Exato, portanto, em todos estes versículos, Jesus estava acostumado a usar a frase esta geração, portanto, referindo-se aos judeus. Então, esta geração é a geração do tempo dos apóstolos. Isso. Geração que viu, portanto, os acontecimentos nos 40 anos seguintes e que viu a destruição de Jerusalém. E depois temos também o mesmo, olha irmão, já agora poderia ler em Marcos no capítulo 8, versículo 38. Marcos 8:38 diz o Estamos seguinte, aqui. porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Portanto, esta geração que no fundo Jesus Cristo censurou por ser uma geração adúltera e pecadora. Isso. Não é? E depois temos o capítulo 9, versículo 19, também de Marcos. 9:19, que diz assim, e ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda, trazei-mo. Portanto, geração incrédula. Todos estes textos falam, portanto, da geração daquele tempo de Da Jesus. geração, ou seja, Cristo estava habituado no seu ministério a dizer esta geração, esta geração, esta geração, e depois censurava por ser uma geração má. Portanto, é esta geração má, incrédula e má, que iria testemunhar os acontecimentos até à destruição de Jerusalém no ano 70. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Jesus estava habituado a usar esta frase, como os irmãos veem aqui, não é? Muito bem. Irmão, pela minha parte, eu não tenho mais nada, portanto, a referir, a não ser talvez ler aqui... não sei se o irmão quer... Eu só leria aqui uma citação de sexta-feira. Sim, irmão, leia então. Ok. Como não sabemos a hora exata da sua vinda, somos advertidos a vigiar. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Os que vigiam à espera da vinda do Senhor não aguardam numa expectativa ociosa. A esperança da vinda do Senhor fará os homens temerem-no, bem como aos seus juízos contra a transgressão. Desperta-os do grande pecado de rejeitarem as ofertas de misericórdia. O grande pecado, qual é o maior pecado de todos? É rejeitar as ofertas de misericórdia. Os que estão vigilantes quanto à vinda do Senhor purificam a alma pela obediência à verdade. Combinam a espera vigilante com o trabalho ativo. Como sabem que o Senhor está para vir, o seu zelo renova-se e passam a cooperar com as inteligências divinas para quê? Para a salvação dos outros. Estes são os servos sábios e fiéis que dão sustento a seu tempo, conforme é dito em Lucas 12:42, à casa do Senhor. Estão a pregar a verdade, especialmente aplicável a este tempo, assim como Enoque, Noé, Abraão e Moisés declararam a verdade para o seu tempo, também os servos de Cristo hão de agora advertir de modo especial a sua geração. Exatamente. Há aqui um texto que eu gostaria de vos ler, também do grande conflito, do primeiro capítulo, que diz: o mundo não está hoje mais preparado para acreditar na mensagem para este tempo do que os judeus estiveram para receber o aviso do Salvador relativo à destruição de Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso para os ímpios. Isso. Quando a vida estiver a seguir a sua rotina invariável, quando os homens estiverem absortos nos prazeres, nos negócios, no comércio e na ambição do lucro, quando os dirigentes do mundo religioso estiverem a engrandecer o progresso e a sabedoria do mundo, e o povo estiver a ser embalado numa falsa segurança,
Então, como o ladrão à meia-noite rouba a casa que não é guardada, assim sobrevirá a repentina destruição aos descuidados e ímpios e não conseguirão escapar. E Ellen White, aqui nos comentários da lição... Isso é o último parágrafo do primeiro capítulo do Grande Conflito. Muito bem, muito bem. Aqui na página 74 dos comentários à lição, também numa meditação que é refletindo a Cristo, na página 14, diz: o poder convertedor de Deus precisa de estar no nosso coração. Devemos estudar a vida de Cristo e imitar o modelo divino. Precisamos de nos demorar sobre a perfeição do caráter de Cristo e ser transformados à sua imagem. Nunca ninguém entrará no reino de Deus se a sua vontade não se tornar submissa à vontade de Cristo. O céu está livre de todo o pecado, de toda a corrupção e impureza. E se quisermos viver na sua atmosfera, se quisermos contemplar a glória de Cristo, precisamos de ser puros de coração e de ter um caráter perfeito através da sua graça e da sua justiça. Então, uma vez que temos estas advertências todas, nós temos um trabalho a fazer, que é a preparação para o fim dos tempos e para a segunda vinda de Cristo, que é mencionada aqui na lição de quinta-feira. Ou seja, os nossos dois grandes objetivos devem ser a nossa preparação e a preparação de outros, contribuirmos para a preparação de outros. Isso, muito bem, exatamente, porque nós não devemos viver ociosos aguardando a segunda vinda de Cristo. Exatamente. Nós devemos viver fazendo o que pudermos para divulgar a verdade que sabemos e conhecemos, não é? Muito bem. Para pregar a outros, não é? Muito bem. Ok, irmão, vamos ficar por aqui e vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado por mais um banquete espiritual que tu nos ofereceste através da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque não temos qualquer razão para não compreendermos claramente e de forma bem cristalina a tua palavra. Com a tua palavra, com o estudo comparado à tua palavra, com o apoio do Espírito de Profecia, ó Senhor, a verdade fica muito clara diante dos nossos olhos. Que cada um de nós, Senhor, se possa render a essa verdade e possa permitir, mais do que nunca, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convença de qualquer pecado que ainda possamos ter e que nos leve a uma confissão genuína e sincera desse ou desses pecados e assim, Senhor, Tu operes em nós a purificação de todo e qualquer pecado para podermos, Senhor, verdadeiramente refletir o Teu caráter na sua plenitude. Ó Senhor, continua a agir em nós. Não desistas de nós, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, Senhor, e purifica-nos de todo o mal. É o que nós te pedimos. E ajuda-nos, Senhor, para que com o nosso exemplo, com a nossa atitude, com o nosso empenho, nós possamos contribuir, Senhor, para levar a verdade a outros, para que outros se salvem também. Ajuda-nos, pois, Senhor, nestes dois grandes propósitos e ajuda-nos a mantermos a vigilância àquilo que se passa à nossa volta e que isso nos incentive, Senhor, a te buscarmos cada vez mais e melhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos irmãos, ficamos por aqui hoje. Agradecemos a vossa companhia, agradeço também as palavras de ânimo, conforto que alguns de vós têm dado. Estamos aqui de todo o nosso coração. Acreditem que este trabalho que nós fazemos é, em primeiro lugar, válido para nós próprios. Nós somos os principais beneficiários, mas ficamos felizes por podermos beneficiar a vós também e desse lado. Deus vos continue a abençoar grandemente e até à próxima semana, se Deus quiser. Até à próxima semana. O Senhor vos abençoe a todos.